Sem dúvida nenhuma, em algum momento você já agiu por impulso. E talvez tenha se arrependido, talvez tenha tido um ótimo resultado. Fato é que o impulso não poderia prever exatamente o que poderíamos conquistar. E às vezes dá certo, às vezes não, mas quando a gente para pensar, fala que loucura, como que isso aconteceu, da onde veio essa força, essa energia, né? Tem pessoas que são mais impulsivas, mais recorrentemente impulsivas. Tem pessoas que não, raramente são, só em situações mais extremas. Mas fato é, o que compõe uma impulsividade? O que faz uma pessoa ser impulsiva, principalmente as que têm essa maior recorrência, né? Que complexidade é essa? Que sistema é esse que faz essa pessoa sempre estar nesse limite da impulsão quase irracional da coisa, né? Por isso, a gente vai explicar aqui o que faz alguém ser impulsivo em camadas profundas, quero que a gente pense, que a gente detalhe, e essas camadas justamente vão passar por esses tópicos aqui. O primeiro é o acúmulo de tensão, depois nós vamos para a liberação dessa energia e, por último, o conteúdo desorganizado. Esses três tópicos vão nos ajudar muito. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. O convite rápido de sempre para se inscrever no canal e curtir o vídeo é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem um link para o meu Instagram e também um link onde você pode encontrar outras redes sociais e também conhecer os meus livros. Então vamos lá, vamos pela base para entender o que é um impulso, né? E o nosso primeiro ponto é o acúmulo de tensão. Veja, tensão aqui a gente precisa tirar do clichê de tenso, da coisa que é preocupada, da coisa que é ruim, tá? O clima tá tenso. Não, não é necessariamente só esse lugar. É esse também. Mas tensão também pode ser uma coisa boa, né? Eu louco para fazer uma coisa que gosto, eu aqui tomando coragem de fazer alguma coisa que eu estou muito afim de fazer. Ou seja, tensão significa algo que está tensionado, né? Esticado, que está sem muita flexibilidade. Os meus nervos, minhas emoções estão tensas, talvez para algo muito bom. Entender que esse acúmulo se dá é percebendo que a pressão vai aumentando. Quanto maior a tensão, maior a pressão, né, sobre os sentimentos, sobre nossos comportamentos, até sobre nossas ideias. Ao ponto até de que essa tensão nos deixa até menos defensivos de nós mesmos. Quer dizer, raciocinamos menos, né, elaboramos menos, pensamos menos nas consequências, e aí então esse acúmulo pode chegar a um estopim de foi, né? Esvaziou, quase que como uma panela de pressão que explode e aí foi, o impulso aconteceu. É importante a gente ter essas imagens de tensionamento, de acúmulo, para a gente percebendo como que funciona alguém que é recorrente ou alguém que é de vez em quando. Mas já para a gente pensar, alguém que recorrentemente fica tenso, nesse sentido, e é recorrentemente impulsivo, que condição tem aí, né, que ela elabora tão pouco alguns elementos, elabora pouco as suas racionalidades, uma medição de consequência, né? Quer dizer, é porque o nervo está muito à flor da pele, né? Quer dizer que tem coisas ali tão intensas que ela não olha, ela ignora, e o fato de ignorar faz ela não pensar sobre, né? Muitas podem ser as camadas e as razões, mas o fato que isso vai aquecendo, 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 ao ponto da pessoa ter uma invasão dessa energia e foi, né? Como, de fato, a explosão de uma panela de pressão. Vamos entender os próximos pontos que esse desenho vai ficar cada vez mais elaborado. Aqui está exatamente esse exemplo, né, que eu falei da panela, a liberação dessa energia. Mas vamos trazer então mais para a dimensão humana, né? Liberar essa energia significa realizar aquilo. Realizar o quê? Aquilo que está no seu âmago, né? No seu impulso de ser vivido. É um impulso de uma fala, um impulso de um movimento, de uma compra que você estava temeroso, né? Que estava ali ansioso, enfim. Mas fato é que quando a gente libera essa energia, tende a dar um né? E aí volta o pensamento, volta o raciocínio, volta a nossa dimensão de culpa ou de avaliação sobre as coisas, até o ponto de que muitas vezes depois dos impulsos as pessoas ficam culpadas, ou ficam preocupadas, ou ficam, de fato, parece cair em si do quanto que aquele risco que foi mal pensado, e foi mal pensado mesmo, tá? Não quer dizer que teve consequências ruins, nem que não deveria fazer, ou teve de fato e não deveria fazer, mas fato é sempre mal pensado, porque veio por uma explosão de sentimentos. Então, ali naquele momento onde essa tensão aconteceu e essa liberação ocorreu,
os funcionamentos cognitivos voltam e tem mais flexibilidade de arejarem a nossa cabeça, né? Sem dúvida a pressão cai, de fato a nossa circulação de oxigênio no sangue aumenta, quer dizer, a gente fica mais calmo e mais organizado. E nós, como a angústia vai aumentando, nós temos a tendência de esvaziar dor, esvaziar angústia, esvaziar ansiedade, esvaziar medo. E a gente então entende que a forma de ser esvaziado é ufa, né? É quase um mecanismo do corpo, né? Não aguenta mais e vai. Isso em algum nível primitivo do nosso desenvolvimento é até um mecanismo de defesa, né? O medo que fazia os homens das cavernas correrem de presas, né? Ou até de atacarem suas presas, ou seja, isso de forma primitiva, olha que palavra importante, realmente está ali para nos salvar muitas vezes, né? Agora, por que primitivo? Porque com as elaborações emocionais, com uma sociedade civilizada, nós temos mais camadas de pensamento entre a distância de ter a ideia e realizá-la, né? Agora, fato é que mesmo com essas camadas todas, às vezes o impulso é necessário porque tem algum medo, alguma angústia, alguma ansiedade que está impedindo você de realizar, às vezes, algo muito bacana. E aí só o impulso mesmo, né? Só tendo uma força que atropela tudo, faz que a gente tenha a condição de realizar. Mas também para o mal, para o dano, o quanto que as nossas defesas não deram conta de organizar um ambiente, de organizar nossa racionalidade, nossa saúde mental, medir as consequências para que a gente de repente não faça algo que não vai ser bacana, nem para a gente, nem para o outro. Então, a liberação acaba sendo uma tendência para atropelar aquilo que ou está demais ou está de menos. Quer dizer, ou um raciocínio muito grande que está te impedindo de viver algo bacana, ou a falta de um raciocínio que está te impedindo de fazer uma besteira. Então acaba que as comportas ficam abertas e aí a gente acaba usufruindo disso. Vamos entender mais um pouquinho. Aqui eu trouxe no nosso último ponto o conteúdo desorganizado. E por que eu quero dimensionar dessa forma? O impulso, de certa forma, eu estou aqui chamando de um conteúdo desorganizado, porque se organizado fosse, talvez a gente não precisasse do impulso para realizá-lo, seja para o bem ou seja para o mal. Estou aqui citando os dois lados porque também pode causar esse ponto de sofrimento. Eu não quero romantizar o impulso, tá? Mas pode ser para o mal, pode ser para coisas ruins e pode ser para coisas bacanas. Mas fato é que, se aquilo está organizado, foi bem pensado, para o mal talvez a gente nem fizesse, né? Tomara que fosse assim. Não, isso não faz bem, não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para o outro. Eu não vou em frente, né? Não tem impulso, ó. Consegui raciocinar, consegui me segurar, não foi. A energia do corpo acalmou, eu entendi muito bem que esse não é um caminho. Para as coisas boas, de repente eu estou aqui desorganizado em que sentido, né? Não estou com coragem, quero muito, mas não sei se consigo. Várias barreiras, várias inseguranças, vários medos que uma força maior precisa atropelar, né? Como eu estava falando anteriormente, precisa passar por cima disso para que eu realize aquilo. Claro que aí tem uma avaliação rápida de que, não, mas eu preciso fazer, né? Olha que frase, parece até uma frase empobrecida, eu preciso fazer, nem pensa muito por quê. Às vezes é esse o lugar que realmente dá a capacidade da pessoa realizar alguma coisa, né? Ela não teve condição de pensar tanto. Mas ainda assim é um conteúdo desorganizado, porque se organizado fosse, mais uma vez, claro que poderia causar ansiedade, tensão, mas talvez o impulso fosse menor, porque eu já estou consciente do porquê, né? Das razões, da minha condição. Eu vou fazer isso, eu já raciocinei, eu já pensei, eu já terapeutizei, quem sabe, e aí eu avanço. Então a gente tem que perceber que o conteúdo desorganizado, ou melhor, vou inverter, o impulso é um conteúdo desorganizado. Se a pessoa tem isso recorrentemente, ela está faltando para ela um entender sobre ela mesma, autoconhecimento, né? Uma capacidade de reflexão sobre a vida, sobre si, sobre os seus ambientes, né? Ao ponto de isso poder ser mais organizado, né? Para o bem e para o mal. Agora, nesse sentido, então, você pode ver que uma pessoa menos impulsiva é uma pessoa mais com a capacidade de aprofundar, de raciocinar. Às vezes não é uma profundidade de qualidade, pode ser que até é uma profundidade, ou melhor, a profundidade pode ser sempre de qualidade, mas o que eu quero dizer é, às vezes ela não consegue aprofundar, é isso que eu queria dizer. Ela não consegue aprofundar, mas ainda assim o raciocínio lógico dela sabe perceber que não é uma coisa que ela quer encarar, que não é uma coisa que ela tem a dimensão, ou às vezes até uma falta de otimismo, de pensar, não vai dar certo mesmo. Então nem todo falta de impulso, nem todo impulso recorrente é saudável. A gente precisa entender na dimensão dessa pessoa o que ele significa. Ele sempre,
eu acho que é sempre um problema, porque a gente está dimensionando que tem alguém ali incapaz de raciocinar sobre as coisas. Ele nunca, depende, a pessoa está vivendo as coisas que gosta, ela está organizada, ou aí é porque ela se isola, não vive nada. Porque aí, de repente, ele fosse uma função para ela avançar. Essas dimensões todas são complexas e individuais, mas ajuda a gente a entender bastante de como tudo isso funciona. Bom, galera, eu quis fazer um geral aqui sobre impulso, porque está no nosso dia a dia, né? Talvez todo dia a gente seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a depender da situação, reativo, impulsivo, mas é importante a gente entender como que nós funcionamos, como que isso acontece e colocar os seus ingredientes individuais, os seus elementos individuais para entender por que você é assim ou deixa de ser, tá? Isso ajuda a gente a entender nosso funcionamento e perceber que tem época que a gente está mais ferido, tem assunto que nos deixa mais ferido, tem coisas que nos deixam mais angustiados, tem coisas que nos acalmam e para cada um a gente vai lidar de uma forma. O importante é que, com essa reflexão, com autoconhecimento, a gente tem a condição de aprofundar sobre os nossos temas e ter caminhos mais talvez estáveis e organizados e que tragam resultados bons para você. Muito obrigado por ter participado dessa reflexão, confiar nas minhas palavras mais uma vez. Quero mais uma vez convidar a se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Conta uma história, ver o que os outros estão comentando, enriquece muito ouvir outras histórias, vocês se ajudam muito, é sempre bacana de ver. E de restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Super beijo!